Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia, com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. Essa é a oração do salmista. E quem sabe essa também seja a sua oração. Você está pedindo a Deus que Ele possa responder diante de questões pelas quais você tem lutado e parece que Deus esqueceu de você, parece que Deus escondeu o rosto de você, mas a Bíblia diz que Deus está atento. No momento certo Ele vai atuar. E se você quiser colocar a sua necessidade diante do Senhor, você pode fazer isso nesse momento, se colocando em pé. Vamos continuar lembrando da família Baraldi. Vamos lembrar da família da vovó Kika, que hoje ela perdeu seu irmão. Vamos lembrar da irmã Norma Narciso. Ela tem assistido os cultos pela internet, ela não está passando bem de saúde. Pedindo ao Senhor que possa abençoá-la, ela vai fazer alguns exames, que Deus possa cuidar dela. Vamos orar. Ó Deus, a sensação que muitos de nós têm é a sensação que o salmista expressou nesse salmo que acabamos de ler. Até quando, Senhor, tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando, Senhor, relutarei dia após dia, com tristeza em meu coração? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. É isso que cada pessoa que se colocou em pé nesse momento está fazendo. Responde, Senhor. Responde ao meu clamor, responde ao meu sofrimento, responde diante das lutas que eu tenho passado, lá em casa, na minha família, com relação ao meu esposo, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus pais, a um parente, ao ente querido, a um colega de trabalho. Responde, Senhor. Responde, Senhor, pela minha luta com relação ao sustento da minha família. Ó Deus, o meu salário é pequeno. Ó Deus, eu estou desempregado, preciso de um trabalho. Ó Deus, eu preciso de cura. A medicação não tem resolvido. Os médicos não têm descoberto o meu problema de saúde. Ó Deus, nesse momento nós juntos estamos clamando ao Senhor, apresentando as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Ó Deus, visite a família Baraldi, console o coração deles, console o coração do senhor Orlando, console o coração da Aline, das irmãs. Console também, ó Deus, o coração da família da nossa irmã Francisca, carinhosamente chamada de vovó Kika. Ontem ela perdeu seu irmão. A família está entristecida. Visite a cada um deles, ó Deus. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, que esse momento seja um tempo para eles refletirem sobre a eternidade, sobre a alma. Faça a obra, Senhor Deus. Ó Deus, atenta para a necessidade do teu povo. Atenta e responde, Senhor Deus, dentro do tempo do Senhor, porque o Senhor sabe a melhor hora, o melhor momento para dar a resposta, para resolver o problema. E enquanto isso não acontece, Deus, que a nossa esperança no Senhor seja renovada, que a nossa crença no Senhor aumente,
que a nossa dependência do Senhor seja visível e que nós possamos depender de Ti, ó Deus. Realize a obra. Nós carecemos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Responde para a glória do Teu nome. Responde para o benefício da nossa vida. Responde, Senhor Deus, para que nós testemunhemos que cremos em um Deus grande e um Deus que responde, um Deus que atua. Faça isso para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Assentai-vos. Nós temos pensado em alguns domingos, na sequência que estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, pensando naquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Na semana passada, domingo passado, nós vimos o que acontece com a igreja que ora. E nós vimos a maneira como Deus atua na igreja que ora. E quando pensamos na igreja que ora, eu gostaria que você olhasse para você como parte dessa igreja. Não pensasse apenas em outras pessoas orando, mas em você. Você é membro dessa igreja. Você faz parte da igreja. E se você ora, Deus vai atuar. Se você não ora, a igreja não será aquilo que nós vimos na semana passada. Você é a igreja. Você faz parte da igreja. Você precisa orar. Mas o interessante é que nessa noite nós queremos pensar com relação à unidade da igreja. E até parece que a gente combinou. Pastor Eucleme trouxe aí em Efésios capítulo 4 sobre a unidade da igreja. E o texto que nós vamos ler agora também vai falar sobre isso. Alguém já disse, a própria palavra é clara, que quando dois concordarem sobre aquele determinado assunto, Deus vai atender. E quando duas pessoas não combinando e elas falam sobre a mesma questão, é porque Deus está querendo que a igreja viva a unidade. Será que a nossa igreja não está vivendo a unidade? E por esse motivo Deus está insistindo com ela, para que essa unidade seja uma realidade. Ela viva essa realidade. O texto de Atos capítulo 4, a partir do versículo 32, nos diz o seguinte, Atos 4, 32. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Versículo 33 de Atos 4. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. Deus bendito, fala ao coração nosso nessa hora. Nós somos carentes do Senhor. Se o Senhor não falar conosco, nós
não teremos vida e vida em abundância. Nós não conseguiremos saber como nos conduzir. A nossa vida não terá sentido. Por isso, Pai eterno, a palavra é tua. Foi o Senhor quem a trouxe para nós. E é o Senhor quem deseja falar ao coração de cada um nesse momento. Como disse o próprio Senhor Jesus, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Concede, ó Deus, que o ouvido, não apenas físico, mas da nossa alma, possa ouvir a tua palavra, possa ouvir a tua voz, possa entender a tua palavra e possa praticar a tua palavra. Nós carecemos do teu Santo Espírito que inspirou a tua palavra para revelá-la a nós, a fim de que nós a entendamos. Faça isso, ó Deus, para a glória do teu nome, segundo a necessidade de cada pessoa que aqui está, para que haja transformação, para que haja mudança de rumo, para que haja acerto no alvo, que a tua palavra, ela possa falar ao nosso coração. Oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. O texto que nós acabamos de ler mostra para nós que a primeira coisa que o Senhor mostra no texto aqui é que a unidade da igreja gera integração. O versículo 32 está dizendo: a multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Essa igreja, ela estava vivendo como um só povo. Nela havia unidade espiritual, e esta unidade gerou no coração desta igreja propósito igual. Coisa impressionante. Quando há integração de coração e de alma, o propósito é igual. É o que o texto está nos dizendo. E isso gera concordância. A concordância, ela vai eliminar a discórdia e o orgulho, porque são estas coisas que minam a unidade da igreja. Se nós pararmos para pensar, quando há discórdia, é porque eu quero que o meu ponto de vista seja feito. Quando há orgulho, eu quero que a minha voz seja ouvida, e fim de conversa. O Espírito Santo de Deus gerou um grupo unido, porque eles oraram, a Bíblia nos diz. Estamos, como igreja, tentando recuperar a prática da oração. Já temos grupos que se reúnem, terça-feira, às 8 da manhã. Numa sexta-feira por mês, uns 10 irmãos se reúnem para orar, apesar de ser convidado a igreja toda. Às quartas-feiras nós estamos recuperando esse tempo de oração. Por que razão? Porque quando a igreja ora, o Espírito Santo de Deus, ele une esse grupo numa só alma, num só coração. Porque quando nós oramos, nós não estamos trabalhando no coração de Deus para que Ele faça aquilo que nós queremos. Mas quando oramos, nós percebemos o que Deus quer. E Ele vai fazer a obra no nosso coração. E aqui nós encontramos a Bíblia dizendo que a multidão
A palavra multidão foca no crescimento da igreja. A igreja que ora, ela é sensível à voz do Espírito Santo de Deus. A igreja que ora, ela olha para o mundo, vendo as necessidades, almas perdidas, andando longe do caminho do Senhor. E a igreja vai orar, e ela vai trabalhar, e ela vai testemunhar, e ela vai viver o evangelho, para que a igreja cresça. Por isso, multidão. Não foi à toa. Não foi simplesmente que o pessoal decidiu, olha, nós queremos fazer parte dessa igreja e veio. Não foi assim. Se você olhar os capítulos anteriores de Atos, você vai ver que a igreja estava operando, submissa ao Espírito Santo de Deus. Ela estava orando. Havia perseguição, mas a igreja dizia, Senhor, faça com que eles tenham coragem, que nós tenhamos coragem para testemunhar. E ela fazia isso. Por isso, multidão. O texto está mostrando para nós. Então, a crença em Jesus gerou a unidade de coração e de propósito, fazendo a diferença na sociedade, de maneira que o crescimento numérico daquela igreja se tornou natural. Hoje o professor da IBD estava dizendo que quando nós entendemos o que é discipulado, nós vimos aqui na tela hoje, falando da igreja, realizando, fazendo discípulos. Quando nós entendemos isso, nos colocamos à disposição de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai tomar conta de nós, e nós vamos testemunhar. Será natural as pessoas virem para a igreja, porque lá eu vivi Jesus, lá eu falei de Jesus, lá eu trabalhei como se Jesus estivesse ali comigo, e de fato ele está. Eu dei o melhor, as pessoas viram a diferença, as pessoas ficaram admiradas, elas querem saber por que você é um bom empregado. O pessoal chega 5, 10 minutos atrasado, você chega 10, 15 minutos antes. Por que você é assim? O pessoal para com antecedência, 5, 10 minutos, vai lavar a mão, vai para o banheiro, e você fica 5 minutos depois, 10 minutos depois. O que está acontecendo? Por que isso? É natural. As pessoas verão Jesus em nós. Você vai ter oportunidade de falar com elas. Elas serão atraídas. Então essa igreja tinha unidade de coração e de propósito. O texto que nós acabamos de ler nos diz. Fazendo diferença. Então a igreja que ela é unida na devoção ao Senhor, na prática da palavra, porque essa igreja que é unida no Senhor, é uma igreja que ora, é uma igreja que lê a Bíblia, não para ter conhecimento, mas para deixar que esta palavra transforme a mente, transforme o coração e leva-nos a ter comportamento conforme a palavra nos ensina. Essa igreja, ela vai fazer com que pessoas sejam integradas no seu meio. O próprio Senhor Jesus apontou para esse fato, dizendo o seguinte em João capítulo 13, versículo 34. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu amei a vocês. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos.
É isso que vai atrair as pessoas para Jesus. É isso que vai integrar pessoas que não é do nosso meio para o nosso meio. É isso que o texto está mostrando. E esse fato leva a outra verdade interligada à unidade da igreja. Atos 4:32 vai dizer: ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. A Bíblia século XXI nos diz isso. Essas pessoas não se julgavam no controle dos bens que elas amealharam com muito suor e poupança. Nós não afirmamos que a prata e o ouro pertencem a Deus. Para que nós controlarmos com mão de ferro, mesmo que a obra do Senhor está precisando, eu não abro a mão? Essa igreja não era assim. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Todos da igreja. Esses bens foram colocados à disposição da comunidade dos santos. Os salvos, aqueles que compunham a igreja. O Espírito Santo no controle gerou altruísmo na igreja, tirando todo espírito mesquinho, que é normal nas pessoas que não aceitaram a Jesus ainda. Mas aqueles que aceitaram a Jesus, a mesquinhez deve acabar. Se é mesquinho, é porque Jesus não é Senhor da vida ainda. E se Jesus não é Senhor da vida, certamente Ele não é Salvador. Porque não tem como ser Salvador sem ser Senhor. As duas realidades com relação a Jesus têm que estar em acordo, alinhadas. Crentes cheios do Espírito Santo têm um coração e o bolso abertos. Crentes cheios do Espírito Santo, não foi isso que nós vimos no final da mensagem da semana passada? Versículo 31, e quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele passa a ser o orientador da nossa vida, das nossas finanças, dos nossos bens. E o amor, então, ele vai além daquilo que falamos. Ele age, ele faz. Não adianta dizer, eu amo a Jesus, mas os meus bens não amam a Jesus. Se eu amo a Jesus, os meus bens também. É uma realidade. Então, a solidariedade da igreja criou uma comunhão econômica, que é a expressão da unidade de coração e de propósito do verdadeiro cristianismo. Não existe cristianismo sem solidariedade. Isso é um fato. Como somos nós como igreja? Ou como é você, como membro dessa igreja? Você é solidário? O seu coração leva você a ter um propósito de unidade? Quando a igreja está em campanha de missões regionais, o seu bolso ama Jesus? Você diz que o seu coração ama Jesus, e o seu bolso também ama? As almas estão perdidas. Elas precisam ser conquistadas para Jesus. A igreja que está unida, ela se une nesse aspecto também. Para integrar pessoas, Jesus disse que ele tem ovelhas que ainda não pertencem ao aprisco dele.
E ele diz, e a mim convém guiá-las. Jesus quer atrair essas ovelhas que ainda não estão no nosso meio, através de nós. Através da nossa vida e através dos nossos recursos. A palavra é clara com relação a isso. Mas a unidade da igreja também gera poder para testemunhar. Atos 4:33. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Veja, a mesma verdade que veio do versículo 31 é repetida no versículo 33. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. É a mesma realidade, a mesma verdade. É repetida aqui, para que nós possamos entender isso. E qual foi o pedido da igreja? Quando aqueles apóstolos estavam presos. Qual foi o pedido da igreja? Atos 4:29 nos diz, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os seus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Foi esse o pedido deles. E Deus atendeu. Deus não os deixou intimidar, para que eles continuassem a anunciar com poder a palavra. Então Deus responde à oração da igreja, porque não há pregação eficaz sem poder. A oração que trabalha no coração do ser humano é a pregação de poder. É o poder de Deus que transforma o coração do ser humano. Não é o poder do pregador, mas é o poder do próprio Deus, através da pregação. A pregação com grande poder leva a pessoa a crer em Jesus, ou leva a pessoa a continuar incrédula, a endurecer o seu coração, a fazer oposição ao Evangelho do Senhor Jesus. Uma das duas coisas vai acontecer. Ou ela é amolecida, ou ela conhece a Jesus, ou ela aceita Jesus, ou ela se endurece. Ela não quer mais conhecer a Jesus. Ela se opõe ao Senhor Jesus. Então a pregação com grande poder, ela força o ouvinte a decidir a favor ou contra o Evangelho. A pessoa não tem como dizer, olha, eu não sou de um lado nem do outro. Ela vai ter que tomar uma posição. Segundo aos Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16, na nova tradução na linguagem de hoje nos diz, porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus. Cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Porque para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que mata. Mas para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Eu gostaria que todo mundo aceitasse a Jesus. Eu gostaria que todas as pessoas fossem para os céus. Eu não queria que ninguém se perdesse. Mas a mensagem do Evangelho vai fazer uma coisa ou outra. O Evangelho foi enviado para a salvação. Mas se a pessoa rejeita, ela vai para a perdição. É isso que Paulo está dizendo em 2 Coríntios capítulo 2, 15 e 16. Então o importante é que em todos havia imensa graça. O texto de Atos está nos dizendo. Deus operava poderosamente através da vida dos apóstolos. E na vida da igreja, como nós vamos ver daqui a pouco. Deus estava operando, a graça de Deus. Essa maravilhosa graça que nós cantamos, ela opera, ela trabalha, ela quer alcançar o pecador. E Deus, Ele faz com que essa graça seja cada vez maior na nossa vida, para que essa graça seja expressada,
para que todos vejam essa graça. É Deus, não sou eu, não é natural em mim, é Deus quem está fazendo. Quando eu digo em mim, é em nós, não é? Em você, em cada um de nós, é a graça. Mas sabe, a Bíblia ainda nos mostra que a unidade da igreja gera generosidade. Generosidade. Atos 4:34, pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras e casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e os depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Algumas pessoas da chamada teologia da libertação diz que aqui é que começou o comunismo. Mas não é verdade. Não é verdade. O comunismo força, ele toma o que você tem. O Estado é quem governa. Mas aqui não foi desse jeito. Aqui a Bíblia nos diz que essas pessoas, elas faziam isso liberalmente. Elas não foram forçadas. Os apóstolos não fizeram isso. Mas sabe o que está acontecendo? É que a Bíblia que Jesus leu foi a mesma Bíblia que os apóstolos também leram, que a igreja primitiva também estava lendo. E nessa Bíblia, lá em Deuteronômio 15, versículo 4, o Senhor nos diz: o Senhor nosso Deus os abençoará ricamente na terra que lhes vai dar. Portanto, não haverá nenhum israelita pobre. Pobre aqui no sentido de necessitado. Não haverá. Não precisa regalar os olhos, achando que o pastor nessa noite está dizendo: olha, venda a sua casa, ou as casas que você tem, venda os terrenos que você tem. Se você tem chácara, tem fazenda, venda, traga tudo para cá, o resultado. Não é isso que o texto está dizendo, de forma alguma. Tire isso do seu coração, se você está imaginando isso. Aqui está mostrando a igreja que está cumprindo a ordem do Senhor Jesus. Essa igreja, ela trabalha para eliminar a pobreza que leva a pessoa à necessidade, através da generosidade dos irmãos mais próximos. Aqueles irmãos que têm condições, vai ajudar aqueles irmãos que estão em necessidade. Temos procurado fazer isso como igreja. Não somente para os membros, para que eles não tenham necessidade. E eu disse necessidade. A Bíblia diz necessidade. A Bíblia não diz desejo. Eu desejo ter coisas, mas não são necessidade. Necessidade é não ter comida em casa. Necessidade é estar doente e não ter condições de pagar uma consulta. Necessidade é precisar de uma medicação e não ter condições de comprá-lo. Isso é necessidade. E a igreja, ela existe para produzir generosidade. A unidade deve fazer isso. A igreja, ela assume a responsabilidade de uns para com os outros. Se eu sei que o meu irmão está em necessidade, eu tenho condições de ajudá-lo, eu vou ajudá-lo. Se eu não tenho condições de ajudá-lo sozinho, eu vou procurar outros irmãos que possam, juntamente comigo, ajudar a suprir a necessidade daquele meu irmão, uns aos outros. Nós somos responsáveis. Aqueles que tinham, eles davam livremente para os que tinham necessidade. Não era forçado. Era liberalidade. Generosidade é isso.
Os apóstolos, no começo da igreja, eles supervisionavam esse ministério do amor, esse ministério de ajudar as pessoas. Mas à medida que a igreja cresceu, a gente chega lá em Atos capítulo 6, eles já não conseguem mais fazer isso. Aí outras pessoas são agregadas para poder fazer esse trabalho, ajudar os necessitados. Então, amados irmãos, quando o Espírito Santo de Deus opera, contribuir deixa de ser um fardo, mas se torna uma bênção. A pessoa abençoa e a própria pessoa é abençoada. Deus opera dessa maneira. A atitude da igreja, então, ela foi inteiramente voluntária. Ela não foi forçada a fazer isso. Ela foi motivada pelo amor de Deus para poder ajudar aqueles que estavam em necessidade. Os crentes, eles não venderam todos os seus bens. Quando a gente lê isso aqui, parece que é dessa maneira, não é. A Bíblia nos diz que eles só faziam dessa maneira quando tinha a pessoa necessitada. Só quando tinha alguém necessitado. Você só deve enfiar a mão no seu bolso, ou assinar um cheque, ou passar o seu cartão, quando há necessitados. É dessa maneira. A igreja não está te forçando a fazer isso, mas o seu coração generoso deve fazer isso para suprir a necessidade. Se diante da necessidade o seu coração não é generoso, você está em pecado. Porque você é egoísta, você só pensa em você, você acha que a capacidade que você tem para trabalhar, para receber aquele salário é sua, aquela capacidade. Você acha que a saúde que você tem, ela é sua. Você esquece de que há um Deus que tem te abençoado para você suprir as suas necessidades e daqueles que passam por necessidade. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós acabamos de lê-la. Então os crentes só faziam dessa maneira, debaixo da orientação do Espírito Santo, quando alguém da igreja estava passando por alguma necessidade. E aí o estabelecimento da igreja, que é o cumprimento da ordem que Deus iniciou lá no Velho Testamento, lembra? Deus chamou Israel, para Israel mostrar o amor de Deus, para Israel chamar ao arrependimento aqueles povos que estavam distantes de Deus. Israel falhou, e Deus agora então trabalha com a sua igreja, para que a igreja, que são os redimidos do Senhor Jesus, em obediência a Deus, deixem de ser necessitados, para poderem viver plenamente a vida abundante que o Senhor Jesus prometeu para nós. Então, no meio da igreja não deve ter necessitados. Membro da igreja não deve viver necessitado. Ah, meu amado irmão, se você está passando por necessidades, procure a igreja. Fale com algum membro da igreja. Fale com a liderança da igreja. A igreja, ela está para poder fazer isso, para suprir a sua necessidade. Quem sabe você é alguém trabalhador, esforçado, mas aconteceu algum problema, uma enfermidade, e nesse mês você não tem condições de suprir a necessidade sua e da sua família. A igreja está aqui para isso. A igreja existe para isso. Ah, meu amado irmão, você que é membro dessa igreja, não fique com medo dessa palavra que o pastor está dando. Quem estiver em necessidade, a igreja deve suprir a sua necessidade. A palavra de Deus nos mostra isso.
Não foi isso que Jesus disse? Eu vim para que tenha vida e vida com abundância? Quem vive em necessidade não está levando uma vida abundante? A igreja deve fazer isso. Eu não vou citar nomes, mas existem algumas organizações humanas que aquelas pessoas que fazem parte dessa organização, quando eles começam a passar necessidade, todos os membros se ajuntam e ajudam aquele que está em necessidade. Eu tenho dito para pessoas, eu não preciso fazer parte de organizações assim. Eu já faço parte da igreja do Senhor Jesus, que tem todas as condições dadas por Deus para ajudar aqueles que estão em necessidade. É a igreja que tem que fazer isso. Se você é membro dessa igreja, você tem esse compromisso. Você deve ser alguém generoso. Você deve abrir o seu coração, abrir o seu bolso e ajudar. Quem sabe abrir a sua despensa e ajudar. Se você tem lá que pode ajudar pessoas, tragam para ajudar as pessoas. A igreja tem ajudado alguns. E tem ajudado até alguns que não são da igreja, que passam aí pedindo, a igreja tem ajudado. Nós temos que ser generosos. A unidade da igreja nos leva a isso. Se você não está sendo generoso, você não faz parte dessa unidade. E sabe o que quer dizer isso? Não fazer parte dessa unidade? Você é membro da igreja, dizendo, sou membro da igreja que eu quero ir para o céu. Os outros que se viram. E pode ser que você não esteja indo para o céu. Pode ser que o seu nome na igreja local aqui não está valendo nada para você. É importante que você pense nessas coisas. E aí nós chegamos no versículo 36. Parece-me que os versículos 36 e 37, eles ilustram nessa conclusão do que é a unidade da igreja. Deus usando aqui o exemplo de José. José era um nome muito comum naqueles dias, como também é hoje, né? É um nome muito comum. E a vida de José aqui ilustra o que todo membro de igreja deve ser para manter a unidade da igreja. Leiamos esses versículos. Versículo 36, então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu-o, trouxe o dinheiro e colocou-o aos pés dos apóstolos. José, como ficou conhecido como Barnabé, e Barnabé, conforme Lucas, significa filho da consolação, filho da exortação, e uma outra tradução diz que ele é filho do profeta. Era um apelido que ele recebeu por causa daquilo que era o seu caráter. A maneira como ele agia, como membro da igreja do Senhor Jesus. A igreja, ela está carente de Barnabés, meus amados irmãos. A igreja precisa de Barnabés. A igreja precisa de consolação. A igreja precisa de exortação. A igreja precisa de profetas. Consolação é aquela pessoa que vai consolar aquele que está triste por alguma situação que ele está vivendo. Não é somente o pastor que deve ir em velórios. Não é somente o pastor que deve visitar os doentes. Não é somente o pastor que deve visitar os irmãos velhos da igreja, idosos, que não têm mais condições de vir. Quando você vai, a igreja está levando consolação para essas pessoas. E esses que estão recebendo o membro da igreja
que vai visitá-los para ouvi-los e para orar e para ler a Bíblia com eles, deve entender, a igreja está indo ali para consolá-los e reconhecer isso. A igreja está precisando de exortação, está precisando de alguém que vá em busca daquele que está levando uma vida não condizente com o evangelho, chama a pessoa do lado e fala somente para ela: meu irmão, o que está acontecendo? E traz conselho e ajuda essa pessoa a não continuar no caminho errado. Estamos precisando de pessoas assim. A igreja do Senhor Jesus, que vive em unidade, ela é uma igreja que trabalha para que aqueles que estão levando uma vida errada retornem para o caminho e não critique aquele que está levando uma vida errada e não acuse aquele que está levando uma vida errada. Tem que fazer o que Mateus capítulo 18 nos ensina: vai lá e fala com ele, exorta ele. Não é enfiar o dedo no nariz dele, mas é dizer: meu irmão, vem aqui, abraça essa pessoa. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo? Por onde você está andando? O que é que você está fazendo? Com quem você está andando? Por que que você está longe? Ouça a pessoa e aconselhe a pessoa. Precisamos de Barnabés no nosso meio. A igreja cresce dessa maneira. É na unidade. A igreja não cresce apenas esperando que o seu pastor faça tudo. O pastor que faz tudo é aquele pastor que não vai ter tempo de ler a Bíblia, de orar, de trazer mensagem para os irmãos, de levar os irmãos a compreenderem melhor a palavra de Deus, porque ele não vai ter tempo. A igreja precisa fazer isso. Nós precisamos de Barnabés no nosso meio para fazer isso. Seja homem ou mulher, mas que tenha esse mesmo espírito de Barnabé para fazer isso. A igreja também precisa de profeta. Precisa de pessoas que leiam a Bíblia, estude a Bíblia e no seu contexto entenda a Bíblia e possa ensinar a Bíblia. Precisamos de pessoas assim. Deus tem levantado alguns, mas precisamos de mais. Precisamos de mais consoladores, de mais exortadores, de mais profetas. Nós precisamos do nosso meio. Sabe, José foi ministrado pelos apóstolos. Ele foi humilde, ele quis aprender. Ele se envolveu com a igreja. Ele foi obediente. Ele assimilou os princípios da palavra. Ele se tornou qualificado como filho da consolação, como filho da exortação, como filho do profeta, como uma pessoa generosa. Ele usou seus bens para investir naqueles que estavam em necessidade. Ele era um crente completo, falho é verdade. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo chamando a atenção de Barnabé numa situação. Mas se você olhar para Barnabé, mais de 20 ou 21 vezes a Bíblia cita Barnabé. Um homem importante na vida da igreja. Um homem que se tornou qualificado porque ele deixou Deus, o Espírito Santo de Deus, trabalhar na vida dele. Essas qualificações de Barnabé são qualificações para você, meu amado irmão. Para nós. Nós precisamos perseguir essas qualificações. Nós não podemos achar que outro vai fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que me colocar nas mãos de Deus. Eu tenho que dizer: Deus, me ajude. Me capacita. Me leve a fazer isso. Eu quero fazer parte dessa igreja que vive em unidade. E eu não quero ser apenas um
um assistidor de cultos. Eu quero ser alguém, Senhor Deus, que também possa fazer diferença. Eu quero fazer parte dessa unidade. O Senhor Jesus, então, Ele vai manter a unidade dessa igreja. E a unidade da igreja, ela é o antônimo de divisão, de facções. Ela é o antônimo de fofoca, de maledicência, de orgulho, de soberba. Sabe por quê? Porque onde há essas coisas, não existe unidade. Onde há essas coisas, existe divisão. E quando eu usei a palavra aqui autônomo, eu quis dizer que onde não há unidade, existe o contrário da unidade. Vai existir apenas divisão, facções, fofoca, maledicência, orgulho, soberba. E isso vai causar divisão. E o Senhor Deus não quer que nós sejamos isso. Ah, meus amados irmãos, como a igreja está carente de Barnabés para manter a unidade da igreja, da qual trata o capítulo 4 de Efésios, que nós já estudamos aqui em alguns domingos à noite. Eu quero destacar apenas o versículo 4, o versículo 3 de Efésios 4. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Mais uma vez, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você é da paz? Você deixa o Espírito Santo de Deus operar isso? Lembra que dentro do fruto do Espírito, a paz é um dos aspectos do fruto do Espírito? Está lembrado disso? Você quer andar cheio do Espírito Santo de Deus? O fruto do Espírito tem que estar em cada um de nós, e a paz faz parte. Por isso que Paulo, em Efésios 4, versículo 3, quando ele trata da unidade da igreja, ele está dizendo: meu irmão, faça todo esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Essa igreja, ela vai viver unida. Que o Senhor nos abençoe, para que nós conservemos a unidade do Espírito, gerando integração, gerando poder para testemunhar, produzindo generosidade. Que assim seja para a glória de Deus. Amém.